Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 12 de abril. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Unificação de INSS, FGTS e Seguro de Acidente de Trabalho de empregados domésticos pode ficar em 17%. Subcomissão vai propor soluções de financiamento ao SUS. Veja o que ocorreu nas comissões ontem. E Senado começa hoje o ciclo Depoimentos de Sobreviventes do Holocausto. Agora, no Senado em Dia. %17%, essa é a alíquota sugerida para o futuro benefício do empregado doméstico, que vai unificar INSS, FGTS e Seguro de Acidente de Trabalho. A regulamentação da emenda das domésticas foi o tema da primeira reunião da Comissão Mista de Consolidação da Lei. O relator da comissão adiantou pontos do texto que está sendo elaborado junto com representantes de instituições como o Ministério do Trabalho, da Fazenda e a Receita Federal. Romero Jucá defende que os empregadores paguem um único imposto. A alíquota de 17% sobre o salário inclui o FGTS, o INSS e o seguro para acidentes de trabalho. O relator também propõe que a multa por demissão sem justa causa seja reduzida de 40% para 10%. Já o pagamento de horas extras, adicional noturno e insalubridade ainda está sem definição. A relação doméstica é diferente, principalmente para aqueles que trabalham e residem na casa. Trabalhar 8 mais 2. Se você tiver uma emergência à noite, se você tiver alguma outra coisa e precisar do trabalho, a lei hoje não permite, nem que você queira pagar a hora extra ou adicional noturno, você não pode pagar. O fato de não ser uma relação que vise o lucro não justifica a diminuição de alguns direitos que são fundamentais e que devem ser estendidos a todos. O deputado Carlos Sampaio acredita que o relatório deve apresentar mais garantias aos empregados domésticos, em especial o direito à creche para os filhos desses profissionais. A nossa proposta é assegurar às empregadas domésticas a prioridade na vaga das creches dos municípios, porque elas deixam os seus filhos muitas vezes na creche para poder cuidar dos filhos dos empregadores domésticos. O relatório do senador Romero Jucá deve ser apresentado no dia 23 de abril. Os deputados e senadores da comissão mista devem votar o texto até o dia 1º de maio. No dia do trabalho, nós temos que ter já uma sinalização para a sociedade de que essa questão será regulamentada e de que forma ela será regulamentada. O plenário aprovou ontem o aumento do número de integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, de 23 para 27. A proposta do senador Jean Argello é que, para a CCJ, as comissões de assuntos econômicos e de educação, as maiores da casa. A subcomissão temporária criada para propor soluções de financiamento para o SUS fez ontem a primeira audiência pública. Foram ouvidos representantes do governo e do Conselho Nacional de Saúde. Poucos recursos e uma demanda infinita. Para o secretário de Gestão Estratégica do Ministério da Saúde, esse é um dos principais problemas do setor. Segundo ele, 100% da população brasileira utiliza o SUS. Essa água que nós estamos tomando aqui agora é uma água do SUS, porque é o SUS que dosou coliforme fecal na ponta de rede e é o SUS que dá o selo de segurança que a gente pode tomar essa água e não vai adoecer. Quando a gente vai na padaria do SUS. Quando a gente vai comprar carne, vai comprar carne com o SUS. Quando vai para o motel, vai para o motel do SUS, porque está lá o SUS fazendo a vigilância sanitária. Como solução para conseguir mais recursos, representantes do Conselho Nacional de Saúde pediram a aprovação de propostas que já tramitam no Congresso, como a destinação de 50% dos royalties do petróleo para a saúde e o projeto que prevê a taxação de grandes fortunas. Apenas 957 CPFs, certo? Contribuir com mais de 8 bilhões ano. A concentração de renda no nosso país é algo escandaloso. Os representantes do Conselho Nacional de Saúde defenderam o movimento nacional que recolhe assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular, prevendo aplicação em saúde de 10% do orçamento.
Eles também apontaram o contingenciamento de recursos como um dos principais problemas na área de saúde. O governo decide aonde contingenciar recursos e não dialoga com a sociedade. Então, às vezes, é uma decisão arbitrária e aí, por mais que se tenha as decisões enquanto essas medidas, mas isso afeta necessidades sociais, afeta direitos da população, direitos constitucionais. O Conselho Nacional de Saúde tem toda razão quando reclama que quando estamos buscando novos investimentos em saúde pública, ainda podemos falar de contingenciamento. É uma das áreas que nós vamos atacar, né, porque é inadmissível que se contingencie recursos para a saúde quando ainda estamos devendo tantos recursos para a saúde pública. A vinda do ministro da Agricultura ao Senado e a indicação de embaixadores brasileiros para Europa e América Latina, assuntos em destaque em outras comissões nesta quinta-feira. A Comissão de Relações Exteriores aprovou os nomes de Santiago Luiz Bento Fernandes Alcázar, indicado pela Presidência da República para embaixador no Azerbaijão, e de Maria Elisa de Bittencourt Beringer para embaixadora na Colômbia. Também foi lido o relatório sobre a indicação de Edgar Antônio Cassiano para a Embaixada Brasileira na Grécia. As decisões seguem agora para aprovação do plenário. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou requerimento convidando o ministro da Agricultura, Antônio Andrade, para vir ao Senado esclarecer o trabalho de monitoramento por satélite e gestão territorial realizado pela Embrapa. As informações vão auxiliar os senadores no debate sobre a criação de terras indígenas em áreas de produção agrícola, evitando conflitos fundiários em várias partes do país. É um conflito entre brancos e índios desnecessário, começando pelo simples argumento de que o Brasil é grande demais, tem terras demais para acomodar todas as pessoas. A legislação é simples, está na Constituição. Terra indígena é aquela terra que estava habitada no dia 5 de outubro de 88, quando promulgamos a Constituinte. Então, esta é a regra. Quem esteve antes ou quem esteve após não tem o direito a essas terras. E a Comissão de Relações Exteriores se reúne novamente hoje, às 14h, desta vez para a audiência pública. Em debate, a revalidação e o reconhecimento automático de diplomas de ensino superior emitidos por instituições estrangeiras. O senador e ex-ministro do governo Lula, Cristóvão Buarque, lançou ontem o livro Educação é a Solução. O lançamento foi na Biblioteca do Senado. No livro, o senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal, propõe ações para que, em 20 anos, o país conclua uma revolução na educação. Entre as ideias estão criar a carreira nacional do magistério, pagar salário de R$ 9.000 para os professores e estabelecer horário integral para as escolas. O senador acredita que essas metas só podem ser alcançadas com a federalização do ensino básico. Esse livro defende pela moral que a escola seja igual e pelo lado do valor patriótico que a escola seja da maior qualidade. Esse livro tem também um valor político, de que o caminho para fazer a educação de qualidade e igual para todos é através da federalização da educação de base. Uma das cidades no Brasil tem renda municipal per capita por ano de R$ 1,64. Não é possível que a gente deixe as crianças dessa cidade nas mãos do pobre prefeito. Tem que federalizar. Logo mais às 10h, o Senado promove o evento Depoimentos de Sobreviventes do Holocausto. A tragédia refere-se ao assassinato coletivo de cerca de 6 milhões de judeus durante o regime nazista. Hoje, a palestra será com Samuel Rosenberg. Nascido na Bélgica, filho de judeus poloneses, Samuel Rosenberg veio com os pais para o Brasil, depois da Segunda Guerra, quando foi salvo por uma família que o adotou provisoriamente. Hoje é médico cardiologista e autor do livro de memórias, codinome Paul Allen. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9h, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.